Cumprimentamos a todos os irmãos que usam as revistas da Betel Editora, os irmãos da Nação Madureira, a paz do Senhor, Deus abençoe. Eu sou o pastor Henrique, moro atualmente em Americana, São Paulo. Se você deseja que nós estejamos aí, nos convide, entre em contato conosco pelo WhatsApp, meu telefone é 991520454, DDD 99 mesmo. Estamos iniciando um novo trimestre com um assunto aí maravilhoso. Vamos estudar a terceira epístola de João. Veja aí, terceira epístola de João, instituindo o discipulado baseado na verdade, no amor e fortalecendo os laços da fraternidade cristã. Então vamos aprender aí diretamente do apóstolo que era mais chegado a Jesus, que é chamado aí o apóstolo do amor, que era mais íntimo de Jesus. Aquele que foi aprisionado na ilha de Pátimos, aquele que foi colocado em um caldeirão de azeite fervente e escapou ileso. E neste trimestre, então, vamos estudar mais especificamente, então, sobre o discipulado, que é tão importante. E esse discipulado tem que ser feito com muito amor, fortalecendo sempre a fé do novo convertido. Eu trabalhei muitos anos com discipulado, inclusive a classe era na minha própria casa. Da última vez nós batizamos 48 pessoas. Então, um trabalho que deve ser feito com muito amor, com muito carinho, e sempre escolha o melhor professor, escolha o pastor de preferência da congregação para dar aula nessa classe de discipulado, que essa classe é importantíssima. O comentarista da Betel Editora deste trimestre é o pastor Alex Cardoso, que é pastor da Assembleia de Deus ali de Embu das Artes. Neste trimestre vamos estudar as seguintes lições. Lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. Lição 2, o verdadeiro discípulo de Cristo serve às pessoas e não a si mesmo. Lição 3, o verdadeiro discípulo de Cristo exerce o seu chamado em amor. Lição 4, o verdadeiro discípulo é submisso à sua liderança. Lição 5, o verdadeiro discípulo depende inteiramente de Cristo. Lição 6, o verdadeiro discípulo sujeita-se ao Supremo Mestre, Jesus. Lição 7, o verdadeiro discípulo reconhece que a sua segurança vem de Deus. Lição 8, o verdadeiro discípulo, servo cuidadoso, exemplar e fiel ao sumo pastor. Lição 9, o verdadeiro discípulo promove a comunhão. Lição 10, o verdadeiro discípulo glorifica a Deus. Lição 11, o verdadeiro discípulo é uma referência no serviço cristão. Lição 12, o verdadeiro discípulo promove o crescimento de outros discípulos. Lição 13, o verdadeiro discípulo é um exemplo para futuras gerações. Lição 14, o verdadeiro discípulo e sua saúde emocional. Então você reparou aí que são 14 lições, porque este último trimestre nós teremos aí 14 domingos. Então vamos falar aí sobre o amor do cristão. Esse amor que vem de Deus, esse amor que nos constrange. Então o verdadeiro cristão é aquele que ama. Jesus disse em João 15, que nós devemos amar os outros assim como ele nos amou. Então, como Jesus nos amou? Jesus andava junto com eles, os ensinava, os treinava, nos orientava, aconselhava, passava tempo com eles, tirava dúvidas, respondendo às suas perguntas e até mesmo deu a vida por eles e por todos nós. Nós vemos em Mateus 28:19, Jesus então dando uma ordem, né? Ide, ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, o discípulo é aquele que aprende de um mestre. Então, tem que haver alguém para ensiná-lo. Então, não basta apenas evangelizar, não basta apenas pregar, ganhar as almas, mas é preciso também discipular essas pessoas que vão se convertendo. A fonte principal do discipulado sempre foi e continua sendo, então, a palavra de Deus, a Bíblia. E é através do discipulado que nós vamos aprender o funcionamento da igreja, da obra de Deus. E é no discipulado que nós aprendemos as doutrinas básicas da Bíblia. Então, vemos o exemplo maior do discipulado de Jesus para com seus apóstolos.
No Antigo Testamento nós vemos, por exemplo, Moisés, né, com Josué, vamos ver Elias com Eliseu. Então, o objetivo maior do discipulado é tornar, então, o discípulo parecido com Jesus Cristo. O discipulado cristão exige voluntariedade. Então é preciso querer, é preciso ter disposição, é preciso ter disponibilidade. O discipulado cristão também exige abnegação. Então é preciso que Deus esteja em primeiro lugar, mesmo acima da própria família. Segunda coisa, os bens materiais não estão em primeiro lugar, mas o reino de Deus está em primeiro lugar. Deus sempre está em primeiro lugar em tudo. Terceiro lugar, entregar totalmente a vida a Deus. Então, é preciso colocar-se à disposição total de Deus. O discipulado cristão exige compromisso. Compromisso que requer consciência, então consciência de sua decisão, consciência de suas implicações, consciência de seu custo. O discipulado requer sacrifício. E aí entra o sacrifício próprio, o sacrifício diário também. Discipulado é um compromisso que deve ser encarado como uma missão. É um compromisso coletivo e também direcionado. É um compromisso de construção. Construção de um caráter cristão, construção de novos relacionamentos saudáveis, é um compromisso, o discipulado é um compromisso de combate também. Vamos combater aí, vamos ensinar o novo convertido a combater a pecaminosidade.
vamos mostrar-lhe as armas que devem ser usadas neste combate, armas espirituais, principalmente o sangue de Jesus Cristo, o nome de Jesus Cristo e a palavra de Deus. E aí entra também, a intimidade, a comunhão com o Espírito Santo, entra aí a fé. Então hoje vamos estudar a lição 1, o verdadeiro discípulo anda na verdade. O textuário da lição está em 3 de João, versículo 3. Porque muito me alegrei quando os irmãos vieram e testificaram da tua verdade, como tu andas na verdade. Jesus disse, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então Jesus é a verdade, é andar em Cristo, é andar na verdade. A palavra de Deus, a palavra viva é Jesus. Então a palavra é a verdade. Então a verdade fala da unidade e também da santidade. A verdade aplicada diz, nossa conduta em todas as áreas deve refletir o comprometimento pessoal com a palavra da verdade que recebemos. Veja que em Efésios 1:13 diz que nós estamos em Cristo depois que nós ouvimos a palavra da verdade. Aí o Evangelho de nossa salvação. Aí tendo crido na pregação do Evangelho, desta palavra, desta verdade, aí nós recebemos o Espírito Santo. Aí nós somos salvos. Então veja a palavra da verdade. Ouvindo o quê? O Evangelho falando a respeito da salvação através de Jesus Cristo, da obra salvífica que Jesus executou em nosso lugar. Então, se nós temos compromisso com a palavra de Deus, a Bíblia, com as palavras de Jesus, com a salvação efetuada por Jesus na cruz em nosso lugar, então nós temos um compromisso, nós temos uma vida de santidade e de unidade dentro do corpo de Cristo. Vamos ser sal e vamos ser luz. Nós vamos poder dar testemunho de Jesus Cristo. Então, o cristão, ele não tem a luz própria, ele reflete a luz de Jesus Cristo. E a verdade sempre traz luz. Então, nada fica oculto diante da verdade. Então, quem anda na verdade, anda em santidade. Então, nós temos que falar e andar nesta verdade, é em Cristo. Nós temos um padrão de vida cristã que está registrado na Bíblia. A Bíblia é um manual de Deus para nós. Textos de referência, João 17, do versículo 15 ao versículo 21. Não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. E não rogo somente por estes, mas também por aqueles que, pela sua palavra, hão de crer em mim, para que todos sejam um, como tu, ó Pai, o és em mim e eu em ti, que também eles sejam um em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Então veja que, apesar de estarmos no mundo, nós não somos do mundo, somos cidadãos dos céus, nós nascemos de novo, Então morremos para a vida velha, morremos para a nossa descendência velha, agora nós nascemos no reino de Deus. Então nós não pertencemos mais ao reino das trevas, não vivemos mais segundo o curso deste mundo que é guiado por Satanás.
Então agora nós temos uma constituição, que é a Bíblia, a palavra de Deus. Sabemos que a verdade, a palavra de Deus, destrói os planos dos inimigos. Sabemos que a verdade é Jesus Cristo. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai a não ser por Jesus Cristo. A verdade sempre permanece. Mentira, um dia é descoberta e um dia vai destruir as pessoas que vivem na mentira. A mentira acaba desaparecendo. A verdade deve ser sempre aprendida, ensinada, divulgada. A verdade faz parte da adoração a Deus. Nós amamos a Deus em espírito e em verdade. E sabemos que a verdade é quem liberta-nos do poder de Satanás, do pecado, nos liberta dos demônios, nos liberta de toda coisa ruim. Por isso a palavra de Deus diz: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Quem é a verdade? Jesus Cristo. Ele quem nos liberta. Ele é a palavra viva de Deus, é a Bíblia, a palavra que transforma. Nesta lição nós vamos ter os seguintes tópicos, os seguintes subtópicos. No tópico 1, João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Tópico 1, subtópico 1, quem foi João? Tópico 1, subtópico 2, quem foram Gaio e Demétrio? Tópico 1, subtópico 3, quem foi Diótrefes? No tópico 2, o que é a verdade? Tópico 2, subtópico 1, andar na verdade. Tópico 2, subtópico 2, defender a verdade. Tópico 2, subtópico 3, amar a verdade. Tópico 3, o poder de um discípulo de Cristo. Tópico 3, subtópico 1, o poder para ensinar. Tópico 3, subtópico 2, o poder para liderar. Tópico 3, subtópico 3, o poder para servir. Vamos procurar passar então por todos esses tópicos e subtópicos. Vamos à introdução da lição, que diz o seguinte: verdade é o termo mais destacado no livro de João e citado por Jesus ao falar sobre unidade e santidade. Esse caráter é exaltado por João na vida de Gaio e Demétrio, em contraponto ao engano produzido por Diótrefes. Então João elogia, tanto a Gaio quanto a Demétrio, porque eles andavam na verdade, eles davam testemunho da verdade, eles viviam a verdade do Evangelho em santidade, em unidade. Já o Diótrefes, olha só, ele não recebia os irmãos, ele ainda expulsava aqueles que eram enviados para pregar na igreja, ele impedia as pessoas de lerem as cartas do apóstolo. Pelo que nós podemos notar, talvez ele tenha até destruído, queimado cartas. Ali o Diótrefes, ele agia como se fosse um ditador. E João diz que ele procura ter a primazia entre os irmãos, queria ser maior do que todos, um orgulho terrível. Além de tudo, ainda falava mal do apóstolo João. Então cremos que João escreveu as 3 cartas da cidade onde morava, em Éfeso, onde dirigia a igreja, e muito provavelmente as igrejas ali perto, as igrejas da Ásia, que foram as igrejas para onde João tinha escrito cartas, e aí essas cartas acabaram que nunca chegaram. Os irmãos que andavam pregando o Evangelho eram itinerantes, apesar de receberem a indicação do apóstolo João, talvez até carta de apresentação, não eram recebidos e, além disso, eram expulsos quando chegavam nessas cidades, por ordem deste homem maligno que queria de todo jeito dominar a igreja naquela época. Nós vemos aí que João era o apóstolo mais humilde de todos os apóstolos. E às vezes ele nem dizia que alguma coisa tinha sido feita por ele ou para ele. E ele se chama aí presbítero, ou seja, um ancião que ajudava a igreja, que aconselhava, que cuidava da igreja. E ele se declara como qualquer outro dos presbíteros, como um homem que serve a igreja. Vamos ver o tópico 1, João, Gaio, Demétrio e Diótrefes. A terceira carta de João, com apenas 15 versículos, é personalista e foi endereçada ao presbítero Gaio.
No entanto, outros dois personagens são mencionados pelo autor, que faz comparações de comportamento e caráter de três obreiros, Gaio, Demétrio e Diótrefes. Tratado como amado e filho, Gaio é reconhecido por ser o verdadeiro discípulo e uma liderança exemplar que anda na verdade. 3 João, versículo 3. Da mesma forma, Demétrio, aí 3 João, no versículo 12, em contraponto, Diótrefes ignora a verdade e despreza seu líder. Então veja que é uma carta bem pequena, é a terceira, né, que é conhecida. Outras foram escritas e podemos subentender que algumas de suas outras cartas foram destruídas, né, não foram recebidas pela igreja. Então o apóstolo João, ele aí exalta, né, reconhece o trabalho aí de Gaio e de Demétrio, e até elogia esses dois. Gaio reconhecido por andar na verdade, o apóstolo João, que era aí a pessoa mais importante que existia nesta época, que era aí por volta de 96, né, depois de Cristo. O trabalho que João estava tendo no final da sua vida com um falso irmão, um falso líder. Alguns, né, acham que morreu com 98 depois de Cristo. Não sabemos. Tópico 1, subtópico 1. Quem foi João? Filho de Zebedeu, fazia parte do círculo íntimo de Jesus, composto por 3 discípulos, participando junto com seu irmão Tiago e com Pedro de ocasiões especiais. Marcos 5, 36 a 37, 9, 2, 14, 33. João era pescador e denominado discípulo amado. João 21, 20. Autor do Evangelho segundo João, de 3 cartas, que também levam o seu nome, e sendo a última endereçada a Gaio, e do livro de Apocalipse. Morreu de velhice perto de 98 depois de Cristo. Então devemos nos lembrar de João, o apóstolo, lá quando Jesus então o chamou. João e Tiago eram irmãos, eram filhos de Zebedeu. Aquele Tiago que foi morto à espada, né, por Herodes. Então veja, seu irmão morreu cedo ali, no início ali mesmo do apostolado, no início ali da igreja. Depois o outro Tiago, o irmão de Jesus, é que veio assumir a posição de líder da igreja. Quando teve ali no capítulo 15 de Atos dos Apóstolos, né, o primeiro concílio da igreja, então é o irmão de Jesus, que era Tiago, que escreveu o livro de Tiago no Novo Testamento, é que era ali, pelo que se entende, o líder da igreja. Mas então João, o apóstolo, ele sofreu muito, ele foi preso na ilha de Patmos, né? Pelo que conta a história, ele foi colocado dentro de um caldeirão de azeite fervente, não aconteceu nada com ele. Então era um homem que realmente deu testemunho da verdade, era um homem que amava muito a Jesus Cristo. E nós passamos a conhecer João como o discípulo amado de Jesus. Quem falou que era o discípulo amado? Ele próprio falou e ficou sendo conhecido assim. Olha só que coisa interessante. Ninguém mais falou que João era o discípulo amado. Ninguém colocou isso na Bíblia. Mas ele colocou e pegou o próprio. Todo mundo disse, esse é o discípulo amado. Qual? Então, quando nós falamos, né, bem de nós mesmos, aí de repente pode pegar e todos aceitarem isso, né? E João então disse, João, o discípulo amado. E pronto, pegou. Vamos ver por que ele era conhecido então como discípulo amado. Vamos ver aí, que está escrito na palavra de Deus aí em João 21, 20. E Pedro, voltando-se, viu que o seguia aquele discípulo a quem Jesus amava, e que nascesse e recostara também sobre o seu peito, e que dissera, Senhor, quem é que te há de trair? Vendo Pedro a este, disse a Jesus, Senhor, e deste que será? Disse Jesus, se eu quero que ele fique até que eu venha, que te importa a ti? Segue-me tu. Então veja, quem é que escreveu dizendo que João era o discípulo a quem Jesus amava? O próprio João. Pronto. Pegou isso aí e todo mundo reconhece João como o discípulo a quem Jesus amava, né? O discípulo amado de Jesus. E ali na ceia ele se recostou em Jesus, né?
Quando Pedro quer saber o que será dele, Jesus disse: o que te importa se o João vai escrever sobre a vida de Jesus, sobre a escatologia, né? O que importa? Ele vai ver Jesus depois, vai ter uma visão clara de Jesus, Jesus vai conversar com ele. Olha, o que não aconteceu com Pedro, né? Com o João aconteceu. Ele teve visões futurísticas maravilhosas, né? Teve um encontro pessoal com Jesus, depois de todos. Não foi só naqueles 40 dias que Jesus apareceu ali, apareceu a Pedro também. Mas não, ele foi o último a ver Jesus ressuscitado e a conversar com Jesus. Então João escreveu o Evangelho de João, as 3 epístolas de João e escreveu Apocalipse, que é o livro das revelações. A profissão de João, antes de ser apóstolo, ele era pescador. E veja que ele estava presente sempre que Jesus chamava, ele chamava Pedro, Tiago e João, para ressuscitar o filho de Jairo, né? Lá no Monte da Transfiguração, na oração no Getsêmani, na prisão de Jesus. Os 3 estavam com Jesus ali no Monte das Oliveiras. Nós vemos que João escreveu essa 3ª epístola endereçada a Gaio. E João é o único a se referir a Jesus como o Verbo. O Verbo indica o que? A ação de Deus. Então Deus Pai planejou a salvação, Jesus é quem executou a salvação. O Espírito Santo nos revela essa salvação. Então o termo que João usa, em verdade, aparece 74 vezes no Evangelho que ele escreveu. Muitas vezes estão se referindo ao que o próprio Jesus disse. Às vezes Jesus diz: em verdade, te digo. Tópico 1 sobre tópico 2. Quem foram Gaio e Demétrio? Gaio e Demétrio são apresentados por João como cristãos fiéis. 3 de João 3 a 6 e 12. Gaio era líder de uma das igrejas da Ásia Menor, da qual João se tornou bispo, um obreiro generoso e hospitaleiro que oferecia abrigo aos missionários em sua casa. 3 de João 3 a 8. Em sua 3ª carta, João elogia e incentiva o amado irmão em Cristo por seu ministério de hospitalidade aos mensageiros itinerantes que iam de um lugar a outro para pregar o Evangelho de Cristo. Demétrio era o tipo de cristão que, ao contrário de Diótrefes, procurava construir em vez de destruir. Procurava manter Deus no centro de sua vida, em oposição a si mesmo. Era um homem de boa reputação e leal à verdade, reconhecido por seu testemunho cristão. 3 de João 12. Gaio e Demétrio foram grandes colaboradores de João. Eles ajudaram o apóstolo no cuidado da igreja local. Muito provavelmente, Gaio e Demétrio eram então auxiliares de João e não dirigiam a mesma igreja que João, mas muito provavelmente dirigiam congregações. Veja bem que Gaio é elogiado por receber os irmãos, né? De ser um homem hospitaleiro, de ajudar os itinerantes. Foi na cidade de Éfeso onde João dirigiu uma igreja florescente, uma igreja grande. Quem é que abriu a igreja lá? O apóstolo Paulo. Tópico 1 sobre tópico 3. Quem foi Diótrefes? Ao contrário de Gaio e Demétrio, 3 de João 1 a 6 e 12, Diótrefes não obedecia nem respeitava o apóstolo João. Era obstinado e falava o que não devia, causando mágoas e conflitos no seio da comunidade. Ele queria ter a primazia entre os irmãos, ou seja, o primeiro lugar, 3 de João 9 a 14. Diótrefes era um mau discípulo, ambicioso e caluniador, portanto indigno de servir na igreja. Então veja que este homem era terrível. Mas como nós vemos aí que ele recebia mal as pessoas que João enviava, e até nem queria que as cartas fossem lidas, falava mal de João, pode ser então que ele também dirigia uma igreja ou talvez até várias congregações na Ásia Menor. Então, além de não considerar, não obedecer, além de falar mal de João, ainda não recebia quem João enviava e nem as cartas que João enviava. E ele queria ser reconhecido ali como o chefe, né? Não era nem como um líder, era como chefe mesmo. Tópico 2. O que é a verdade? A verdade é um dos atributos divinos. A Bíblia é chamada de palavra da verdade, Efésios 1:13. Jesus disse em João 17:17 que a palavra de Deus é a verdade.
E ainda em João 14,6, que ele é o caminho, a verdade e a vida. A verdade no contexto cristão e bíblico não é simplesmente contraditório da mentira, mas a base que os homens devem andar e a palavra que devem falar. Efésios 4,25. A verdade é absoluta. A verdade liberta. João 8,32. Jesus se referiu à verdade quando estava preso, né? E ali diante de Pilatos ele se referiu à verdade. E Pilatos perguntou: o que é a verdade? Então Jesus estava se referindo ao que ele tinha falado para Pilatos um pouquinho antes. Olha aí. Respondeu Jesus: o meu reino não é deste mundo. Se o meu reino fosse deste mundo, pelejaria os meus servos para que eu não fosse entregue aos judeus. Mas agora o meu reino não é daqui. Disse-lhe, pois, Pilatos: logo tu és rei? Jesus respondeu: tu dizes que eu sou rei. Eu para isso nasci e para isso vim ao mundo, a fim de dar testemunho da verdade. Todo aquele que é da verdade ouve minha voz. Disse-lhe Pilatos: que é a verdade? E, dizendo isso, tornou a ir ter com os judeus e disse-lhes: não acho dele crime algum. Então veja que Jesus se declara aí filho de Deus. Ele fala sobre o seu reino, que é espiritual. Tudo isso é a verdade. Então a verdade é a palavra de Deus, é tudo aquilo que Jesus falou, é tudo aquilo que Deus falou a respeito de Jesus. O próprio Jesus é a verdade. Então, nós devemos andar na verdade. Nós devemos andar naquilo que a palavra de Deus na Bíblia diz. Tópico 2. O tópico 1, andar na verdade. Jesus diz que o diabo é o pai da mentira. João 8,44. Ensinando não só que o inimigo criou a mentira, mas que os filhos de Deus devem andar na verdade, seguindo o caráter de Deus. Não vos escrevi porque não soubesseis a verdade, mas porque sabeis e porque nenhuma mentira vem da verdade. 1 João 2,21. Quem anda na verdade prega e vive o que ensina as Escrituras e está em unidade com Jesus. João 17,21. Então veja, é impossível que alguém que é filho de Deus viva na mentira, porque o pai da mentira é Satanás, ele que vive na mentira. Você pode olhar aí as pessoas, a gente vê, tem gente que vive na mentira, não consegue ficar um dia sem falar várias mentiras. Então é fácil indicar quem é filho do diabo, aquele que vive na mentira. E Jesus disse bem claro para aqueles sacerdotes, para aqueles religiosos: vocês têm por pai o diabo, e ele é o pai da mentira. Ele não se firma na verdade. E assim são esses que são inimigos do Evangelho, esses que não se convertem, vivem na mentira, no engano. Então nós podemos andar na verdade. Agora, a encarnação da verdade é Jesus Cristo. Ele é a própria verdade. Tópico 2 sobre tópico 2, defender a verdade. Na versão NTLH de Provérbios 22:12, lemos: o Senhor Deus está alerta para defender a verdade e atrapalhar os planos dos mentirosos. Um dos papéis da igreja, portanto, dos crentes, é a realizar aquilo que agrada a Deus. E defender a verdade está nesse plano. João combateu Diótrefes exatamente por ele estar do lado oposto da verdade. 3 João, versículo 10. Por isso ele diz a Gaio: amado, não sigas o mal, mas o bem. Quem faz o bem é de Deus, mas quem faz o mal não tem visto a Deus. 3 João 11. Os apóstolos tinham como principal tarefa em seus ministérios defender a verdade. Pedro foi claro ao dizer: porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Atos 4:20. Então veja que João elogiou Gaio e Demétrio exatamente por andarem na verdade e falou da condição satânica em que vivia Diótrefes, porque não andava na verdade. Então quem anda na verdade faz o bem. Todos podem conhecer a sua vida. Tudo é claro, transparente, não tem segredos, né? Não anda oculto, nem ocultando nada, escondendo nada. Não tem medo de alguém saber da sua vida, conhecer a sua vida, conhecer a sua família. Não tem medo disso. Mas quem anda na mentira, vive se escondendo, com medo de alguém saber dos seus segredos, né?
Muitas pessoas que vivem na mentira, nas falcatruas, nos enganos. Então esses temem a verdade. Então Pedro diz, olha, nós não podemos deixar de falar daquilo que nós temos ouvido e visto. É a verdade. É Jesus Cristo e a obra que ele fez. Então muitos homens podem até defender a verdade, mas a verdade mesmo é Jesus Cristo. Tópico 2 do tópico 3, amar a verdade. João era conhecido como o apóstolo do amor. Em sua terceira carta, ele demonstra amar a verdade e se alegra com Gaio e Demétrio, que andam na verdade. 3 João 3,12. Assim como a verdade, o amor é um dos atributos de Deus. João relata a oração de Jesus, onde ele declara: "E eu lhes fiz conhecer o teu nome, e lhe farei conhecer mais, para que o amor com que me tens amado esteja deles e eu deles esteja." João 17:26. Paulo, ensinando sobre o amor, diz: "O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade." Aqui vemos o estilo de vida cristão exigido por Gaio e Demétrio, em oposição ao de Diótrefes, 3 João 11. Então veja que existe um contraste muito grande entre Gaio e Demétrio com o Diótrefes. Enquanto Gaio e Demétrio andavam na verdade, amavam os irmãos, recebia bem os irmãos, tratava bem os irmãos, obedecia o apóstolo João, o Diótrefes é exatamente ao contrário. Tópico 3. O poder de um discípulo de Cristo. O poder de um autêntico discípulo está relacionado 100% ao Evangelho. Paulo diz que este é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Romanos 1,16. A fonte deste poder é o Espírito Santo. Atos 2,1. E nunca o homem ou alguma instituição humana. Então o Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Então o Evangelho ele é pregado sempre na orientação do Espírito Santo e também o Espírito Santo vem com poder, ele vem com poder de convencimento do pecado, da justiça e do juízo. Ele vem com poder para revelar a salvação. Ele vem com poder para trazer a presença de Deus, revelar a presença de Deus através de sinais, prodígios, maravilhas. Então sempre o Espírito Santo traz um poder para realizar a obra de salvação dos homens através da pregação do Evangelho. Então o poder de Deus não é do homem, nem da instituição religiosa, do nome que tem a instituição. O poder é do Espírito Santo. Tópico 3 sobre o tópico 1. O poder para ensinar. Aquele que tem poder deve aprender primeiro a ter poder sobre si mesmo. Só assim terá poder para discipular com base nas Escrituras. A Bíblia é a única fonte de poder. Toda a Escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. 2 Timóteo 3, 16-17. Jesus orou agradecendo a Deus pelo poder que recebeu sobre toda a carne, João 17, 2, com o qual tinha autoridade para ensinar as verdades espirituais e eternas. Ele era chamado de Rabi, que quer dizer mestre, João 1,38, aquele que tem como atribuição o ensino. Então veja que quando nós recebemos o Espírito Santo, a partir daí nós passamos a aprender a palavra de Deus, conhecer a palavra de Deus. Aí começa então a revelação da palavra de Deus a nós. Antes não. Veja, o apóstolo Paulo estudava antes. Estudou com o Rabi famoso, o mestre dos judeus. Mas ele diz que aquele ensino não lhe trouxe revelação. Não lhe trouxe revelação de Jesus, nem da salvação. Então veja que esse ensino não é importante. O importantíssimo ensino é quando é nos dado pelo Espírito Santo. Então nós vamos ler, estudar a palavra de Deus, aí nós vamos compreender porque agora nós temos o Espírito Santo morando em nós. Jesus disse: Ele vos ensinará todas as coisas que eu vos tenho mandado ou falado. Então veja só, o Espírito Santo é que nos ensina.
E o próprio apóstolo João diz que nós não temos necessidade de que ninguém nos ensine, porque o Espírito Santo, a unção do Espírito Santo que está em nós, nos ensina todas as coisas. Veja só que coisa impressionante. Então, através do Espírito Santo, nós vamos aprender realmente a palavra de Deus, o significado da palavra de Deus, e vamos poder ensinar a palavra de Deus. Então, nós precisamos dessa comunhão íntima com o Espírito Santo. Agora, aquele que ensina deve viver aquilo que ele ensina, deve praticar aquilo que ensina. Por isso que há muita diferença entre pessoas que ensinam. Você, de repente, se depara com uma pessoa que ensina e você fala, eu nunca vi gente ensinar dessa maneira. De maneira simples, eu compreendo claramente. Já outro, muito estudado, usa palavras, né, que até são complicadas, rebuscadas aí, e você acaba não entendendo muito. Você até procura, se esforça, mas não consegue entender direito. Por que essa diferença? Exatamente porque aquele que vive o que ensina, as pessoas aprendem melhor. A pessoa que está ali está representando Jesus. Está representando a verdade. Quem prega para mentira, aí a pessoa não aprende direito, não consegue entender. Mas quem prega a verdade, que vive, então as pessoas ouvem e aprendem corretamente. Olha, Jesus ensinava e aqueles homens foram prendê-lo e disseram, nós nunca ouvimos alguém falar com este homem. Então as pessoas sentiam uma atração muito grande quando ouviam Jesus falar e Jesus ensinar. Veja que Nicodemos era um mestre de Israel e não entendia uma coisa tão simples como é nascer de novo. Tópico 3 do tópico 2, o poder para liderar. Parece que Gaio era um servo de Deus que se destacava na igreja local por sua conduta. Apesar de ter alcançado tal patamar, diferentemente de Diótrefes, que se achava autossuficiente, Gaio mantinha a submissão ao seu líder João. Seu coração era de servo, procedendo e fielmente em tudo. 3 João 8. Aí vinha seu poder para liderar. Já Diótrefes exigia das pessoas o que ele próprio não tinha, obediência e submissão à liderança. Era insubmisso e opunha-se abertamente às ordens de João. 3 João 9 e 10. Veja que Gaio, então, por ser obediente a João, temente a Deus, viver na verdade, santificação, unidade, então ele podia liderar sobre os outros e as pessoas aceitavam sua liderança mansamente, eram submissos. Já o Diótrefes, ele exigia obediência, ele era um chefe, na verdade. Então as pessoas viam logo que ele não tinha a unção de Deus, ele não tinha a autoridade de Deus, o poder de Deus para liderar sobre eles. Então ele exigia, era na marra mesmo que as pessoas tinham que obedecer. E ele era insubmisso ao apóstolo João. Veja só, o apóstolo João que andou com Jesus, que tinha um conhecimento imenso da palavra de Deus, que tinha revelações diretas dadas por Jesus Cristo, e no final da sua vida, um homem desse o desrespeita, o desobedece, fala mal dele. Tópico 3 sobre tópico 3. O poder para servir. Jesus recomendou aos seus discípulos que aguardassem em oração até que fossem revestidos de poder do alto. Atos 1:8. Em Atos 2, todos eles foram cheios do Espírito Santo, recebendo a unção que lhes daria poder para servirem como igreja do Senhor. Esse poder foi claro no ministério apostólico, Atos 4, 7 a 10. Gaio servia os irmãos ao hospedá-los em sua casa, mesmo sem conhecê-los, uma marca do poder de um servo fiel ao seu chamado. Vejam que eram mais de 500 irmãos quando Jesus foi assunto ao céu e ele deixou uma ordem para que eles ficassem em Jerusalém até que do alto recebessem o Espírito Santo, que é aí o batismo com o Espírito Santo. Porque Jesus já tinha soprado sobre eles o Espírito Santo, né, no caso dos apóstolos. Então veja, quantos estavam quando o Espírito Santo desceu? Quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo? Se eram mais de 500 discípulos, veja que eram quase 120. Né? Veja só,
A diferença? Onde é que foram parar os outros 380? Não estavam ali, quando aconteceu o batismo com o Espírito Santo. Então, a obediência, né, ao líder, no caso de Jesus Cristo, trouxe a bênção a 120, que os 380 não receberam, pelo menos naquele momento não. Assim também, o Gaio era um homem obediente ao apóstolo João, tinha um profundo respeito pelo apóstolo João. Então, ele foi beneficiado. João o elogiou e disse que ele era um homem hospitaleiro, recebia os irmãos que vinham pregar ali e recebia bem. Então, enquanto Diótrefes procurava poder humano, ser reconhecido, ter autoridade como chefe, ter fama, ter status, já o Gaio era um homem humilde, manso, que esperava a recompensa de Deus. A palavra de Deus nos ensina a buscar as coisas que são de cima, a amar as coisas que são de cima, as coisas de Deus que são o quê? Eternas. As coisas passageiras, ou seja, efêmeras, elas vão se acabar. Um dia tudo isso se acaba. E, ao morrermos, para nós não vai significar nada mais isso. E, ao acontecer o arrebatamento, isso para nós não vai valer de nada. Tudo que conquistamos na terra, tudo que tivemos, todas as coisas materiais, tudo não terá nenhum valor. Conclusão. Deus não se agrada daqueles que andam na soberba, como ocorreu com Diótrefes. Mas quem anda na verdade entende que dela fazem parte a humildade, o serviço, o amor, a submissão, como aconteceu com Gaio e Demétrio, discípulos segundo o que ensinam as Escrituras. Então veja que Deus mostra aí, através do apóstolo João, que ele não se agrada da soberba, que andam no orgulho, que andam querendo ser chefe, né? Querendo aí ser um ditador, que não aceita a opinião de ninguém, não aceita o conselho de ninguém, não dá oportunidade para ninguém. Então, essas pessoas vão se dar mal. Pode ser daqui a pouco, pode demorar um pouco, mas vão se dar mal na vida, porque Deus não aceita isso. Então, exemplo aqui, Gaio e Demétrio, exemplo de homens humildes, mansos, obedientes, tementes a Deus. Esses é que são elogiados e que um dia estarão diante de Jesus Cristo no tribunal de Cristo. E aí devemos escolher quem nós queremos ser, quem Deus quer que nós sejamos. Escolhemos sempre. Eu quero ser aquilo que Deus deseja que eu seja. Eu quero fazer aquilo que Deus deseja que eu faça. Eu quero poder aquilo que Deus me concede. Então, assim, nós vamos prosseguir na nossa caminhada cristã. Sempre lembrando, amor, discipulado, verdade, são palavras que nós vamos ver muito aí neste trimestre, que são importantíssimas na nossa vida cristã. Vamos orar agora. Se você, ouvindo esta palavra, você crê que Jesus Cristo, o Filho de Deus, veio à Terra, nasceu aqui como homem, viveu como homem, morreu na cruz por nosso lugar, levando sobre ele nossos pecados, doenças, enfermidades, e ressuscitou. Você crê nisso? Você é salvo agora. Então entregue sua vida a Deus, se arrependa, peça perdão dos seus pecados agora. E nós vamos orar e você vai ser recebido como filho de Deus. Se você está doente ou está enfermo, receba a cura agora. Deus te ama. Olha, Deus não quer ver ninguém doente. Nenhum pai quer ver um filho doente. Deus não inventou doença. Deus não manda doença para ninguém. Tenha certeza disso. Então vamos orar. Pai, em nome de Jesus, recebe por filhos esses que se chegam a Ti, arrependidos agora dos seus pecados, crendo em Jesus Cristo, Teu Filho, como único Salvador e Senhor. Naquela cruz, Deus derramou seu sangue por você, te comprou. Você é filho de Deus agora. Você é servo de Deus agora. Receba o Espírito Santo e faça a obra de Deus. Graça a Deus, é Jesus Cristo
que deu a vida por nós. Glória a Deus. Receba agora a cura. Você que está doente, está enfermo, receba agora em nome de Jesus. Solta toda a doença, toda a enfermidade. Solta agora, solta. Sai em nome de Jesus. Receba a cura em nome de Jesus. Receba o seu milagre em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Olha, dê aí o like, se inscreva no nosso canal, divulgue o link para outras pessoas, para que eles também assistam. E se você deseja receber os slides que nós colocamos aqui, também mais estudos escritos sobre a lição, entre em contato conosco pelo WhatsApp, que está aí o nosso telefone, 99991520454. E eu envio para você gratuitamente. Esperamos ter ajudado os irmãos. Deus abençoe. A paz do Senhor.